Participe dos estudos dirigidos, realizados pela Escola Iniciática Templo Illuminati. Acesse o link na descrição para saber mais. A doutrina dos pitris planetários era revelada na Índia antiga apenas no momento de iniciação aos adeptos dos graus superiores. São muitos os faquires que, embora puros e devotos, nunca viram a forma astral de um pitri puro, senão no momento solene de sua iniciação. É na presença de seu instrutor que ele é colocado repentinamente, face a face, com a presença desconhecida. Ele a vê e se prostra aos seus pés, mas não é revelado o grande segredo da sua evocação. Pois este é um mistério supremo da sílaba sagrada A, U, M, que contém a evocação da tríade védica, a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Mas ela contém a evocação de algo mais real e objetivo do que essa abstração trina. É a trindade do próprio homem, em vias de se tornar imortal, por meio da união solene. É quando essa trindade, antecipando a reunião final, além das portas da morte corpórea, torna-se, durante alguns segundos, uma unidade. Na Índia antiga, o mistério da trindade, conhecido apenas dos iniciados, não podia, sob pena de morte, ser revelado ao vulgo. Acontecia o mesmo nos mistérios da antiga Grécia. E o mesmo acontece hoje. Ele está nas mãos dos adeptos. E deve continuar sendo um mistério para o mundo. A comunicação subjetiva com os espíritos divinos que nos precedem na Terra é dividida, na Índia, em 3 categorias. Com a orientação espiritual de um instrutor, o discípulo começa a sentir a presença deles. Se o discípulo não estivesse sob a tutela de um adepto, ele seria facilmente controlado pelos invisíveis e estaria completamente à sua mercê, pois, entre essas influências, ele não é capaz de discernir o bom do mal. A esta consciência subjetiva, que é o primeiro grau, acrescenta-se, após algum tempo, a clareaudiência. Este é o segundo grau, no estágio de desenvolvimento. O sensitivo agora ouve claramente, mas ainda é incapaz de diferenciar o bom do mal. Ele está desprotegido contra os poderes astuciosos dos que o enganam com vozes e palavras. Mas existe a influência do instrutor. Ela é o escudo mais poderoso contra os intrusos mal intencionados na atmosfera do discípulo. O terceiro grau é aquele em que o discípulo sente, ouve e vê. E em que ele pode produzir, quando quiser, os reflexos dos pitris no espelho da luz astral. Tudo depende dos seus poderes mentais e mesméricos, que sempre são proporcionais à intensidade da sua vontade. A unidade de Deus, a imortalidade do Espírito, a crença na salvação apenas por nossos atos, mérito e demérito. Esses são os principais artigos de fé da sabedoria do Vedismo e do Budismo. O pensamento escondia o mundo no silêncio e na escuridão. Então, o Senhor, que existe por si mesmo e que não deve ser divulgado aos sentidos externos do homem, dissipou a escuridão e manifestou o mundo perceptível. Aquele que pode ser percebido apenas pelo espírito. Aquele que escapa aos órgãos dos sentidos. Aquele que não tem nenhuma parte visível. Que é eterno. Aquele que nenhum pode compreender.
exibiu todo o seu esplendor. Este é o ideal do Supremo, no pensamento de todo filósofo hindu. Dentre todos os deveres, o principal é adquirir o conhecimento do Espírito. Esta é a primeira de todas as ciências, pois apenas ela confere imortalidade ao homem. Os nossos cientistas falam do Nirvana de Buda como se fosse uma aniquilação completa. Alcançar o Nirvana significa a absorção na grande alma universal. Um espírito, ao chegar a esse estado, se torna uma parte do todo integral, mas nunca perde a sua individualidade. Doravante, o espírito vive espiritualmente, sem temor de modificações posteriores de formas, pois a forma pertence à matéria, e o estado de Nirvana implica uma purificação completa e um livramento final, até mesmo da partícula mais sublime de matéria. O termo absorvido, para os hindus e budistas, significa necessariamente uma união íntima, e nunca uma aniquilação.